Fala, gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo novamente ao Capivara Tank, onde a gente compartilha conhecimento sobre investimento anjo. E hoje a gente... Não, hoje não, porque a gente fala do patrocinador, quase esquecendo, né? Lógico, poxa, ele esqueceu da vez pra mim. Então, eu sou o Thiago, gente, seja muito bem-vindo. Ramada, bora lá. Seja muito bem-vindo, salve, salve, pessoal. Deixa eu fazer a minha deixa aqui, porque o Thiago já queria... Outro dia ele falou que era Ramada, agora ele queria fazer o papel do Ramada também. Tá Thiago, difícil, né? Tá difícil, né? Eu vou falar com a produção pra melhorar isso aí, não se preocupe, gente. Acho que vamos ter que fazer uma persona diferente. Só porque eu dei uma bronca nele hoje de manhã, que ele não movimenta as redes sociais. Mas vamos lá, gente. Primeiro a gente tem que sempre falar dos nossos apoiadores, né, cara? E, cara, até ontem, cara, eu voltei de uma missão técnica. Pô, o Ramada ficou... Missão técnica, isso é férias, missão né? Técnica, o Ramada tava 4 dias de férias e fala que é missão técnica. 4 dias, olha só. Uma missão técnica do Sebrae, graças ao Sebrae, que é o nosso apoiador aqui. Apoiador, cara, proporcionou essa missão. A gente foi conhecer lá o ecossistema de Londrina. Aproveitar aqui e dar os parabéns pro pessoal lá, que é muito fera. Eu vi depois lançaram uma reportagem, né? Um texto lá, tu até mandou. Isso, pô, cara. Muito bacana. E bem legal lá. Vamos tentar pegar as boas práticas de lá e trazer para Blumenau e fazer o ecossistema de Blumenau bombar também como o de Londrina. Então, aquele abraço, Sebrae, nosso apoiador de sempre. Hein? Obrigado, Sebrae. Bom, Ramadinha, hoje a gente está com o Rafael Seman. Ele tem mais de 12 anos de experiência em desenvolvimento de software. Ele é formado aqui em Blumenau pela FURB em Ciência da Computação. E atualmente ele é engenheiro de software na Twitch, que é um braço lá da AWS. Por que ele trabalha lá? Porque ele é ex-AWS, ele trabalhou 5 anos na AWS, nos Estados Unidos e África do Sul. AWS Lover aí. AWS Lover, isso. Trabalhou 5 anos lá na AWS, nos Estados Unidos e na África do Sul. E olha só que legal, ele foi co-founder de uma startup que não deu certo. Esse tem experiência. Chamada Sempre Lendo. E hoje ele é investidor aqui da SC Angels. Massa. Rafa, bem-vindo ao Capivara Tank, cara. Olá, pessoal. Olá, Thiago, Ramada. Obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha um bom papo hoje aqui. Show, obrigado. E, Ramada, a pergunta a gente já tem uma boa, né? Cara. Vocês viram pela bio que o Rafael é um dev, né, cara? Mas como é que um dev começa a investir? Além de quebrar uma startup. Isso, como é que é essa situação aí? Então, a resposta é bem simples. É porque eu trabalho no Brasil ganhando em dólar. Aí, né? Ó. Então, boa, simples. Boa. Então, esse é um dos grandes motivos que fez eu começar, sabe? Desde que eu comecei a trabalhar para a Twitch, eu acabo recebendo em dólar. E como a gente sabe que o dólar pro real, a diferença é muito grande. Então, começou a sobrar e eu comecei a procurar oportunidades de investimento diferentes de ações, porque eu já sou investidor em ações há muito tempo. Mas como eu tô nesse meio, engajado nesse meio, como vocês já falaram, eu tive uma startup que não deu certo, infelizmente. Eu comecei a pensar, talvez seja legal investir nessa área de startups, fomentar, certo? E ao mesmo tempo ter um lucro, né? Porque no final das contas a gente quer ter lucro, né? O jeito tem que ir no bolso. Esse papo de, eu invisto pelo bem do mundo, coisa, no final das contas é BS, né? Porque todo mundo quer ter pelo menos 5 vezes o investimento, 6 vezes o investimento, né? Até pra ganhar da Selic, né? Senão ficaria na bolsa, né? Sim, isso aí. Isso aí tem um recado, pessoal, aí, ó, que tem muita gente agora conseguindo trabalhar do Brasil e ganhar em dólar, né? Pra empresas americanas. E fica a dica aí, né, Rafa? Ó, é uma oportunidade, é isso aí. Consegue ganhar 5 vezes mais, pega lá 3 vezes disso aí, joga numa startup. É um capital de risco, mas você pode multiplicar muito mais, mas vai ter 2 propósitos, é ajudar e quem sabe ganhar em um múltiplo muito bom, né? Sim, sempre diversificando, né? Não é o meu capital todo que vai para a parte de... lá. Não, nunca, jamais, né? Eu diversifico, então tenho Bitcoin, eu tenho ações americanas, ações brasileiras, tenho REITs, tenho fundo imobiliário, tenho CDB para render a tua reserva de emergência, então é calculado, né? Eu não tô indo all-in em nada, né? E eu tenho um pouco mais de conhecimento, fui atrás de conhecimento também, leio muito, tenho pessoas para fazer network, certo? Então, tem a SC Angels, que a gente é uma associação, então não é eu que faço a decisão sozinho, isso eu acho que é um grande diferencial, certo? A gente tem diferentes perspectivas, pessoas que sabem pontos diferentes, fazem perguntas diferentes quando está avaliando uma startup, certo? Porque eu sou muito mais no lado tecnológico, então eu analiso muito mais. Essa startup ela tem X programadores e ela prometeu entregar isso faz 1 ano. Não faz sentido ela não ter entregado, entendeu? Então tem algum gap ali. Alguma outra pessoa tem outra... por que o lado financeiro tem isso aqui? Então eu acho que é muito legal essa complementação, sabe? Sim, a gente tem essas pessoas que fazem esse trabalho, né? Essa é a avaliação da startup. E fez eu crescer muito, sabe? Eu participo do comitê de avaliação, né? Inicialmente mais como uma pessoa que ficava sentadinha lá só ouvindo, né? Só aprendendo, ouvindo todas aquelas palavras, né? Runaway,
etc. Cash burn. Cash burn, qual é o teu CAC, qual é o teu... LTV. LTV, etc. E sempre anotando e correndo atrás para ver o que, né, qual é a explicação disso aqui, como isso se aplica exatamente para... Por que isso é importante? Isso, para uma startup, porque o lado tecnológico, vamos dizer, é o que eu domino mais, certo? Então era a parte que eu conseguia talvez dar o meu pitaco, né? Mandar minha mensagem lá, etc. Mas essa outra parte eu acho que eu já tenho crescido muito, sabe? Amadurecido e realmente ver, pô, isso aqui não faz sentido, ou faz sentido quando eu ouço os outros falando, sabe? Então eu acho que eu cresci muito nessa. E hoje em dia eu já tenho coragem, durante a reunião, né, de avaliação, de dar o meu pitaco, sabe? De pegar e falar assim, pessoal, vocês analisaram essa parte, ou verificaram essa parte? Claro, sempre mantendo mais na parte de software, né? Que é onde eu entendo e não tentando também, parte contábil não bateu o fluxo de caixa com etc, né? Nossa. Porque até às vezes, por exemplo, teve aquela startup que a gente investiu, eu não vou lembrar o nome agora, que é de integrações. A Fluid. O produto dela é muito mais difícil, quem não é do mundo de tecnologia, entender. Mas como que eu vou ganhar dinheiro com integrações, né? Então eu lembro que você participou bastante ali da conversa. E inclusive eu perguntei, qual é o diferencial deles com relação a um grande player de São Paulo, certo? Que eu vi lá que eles botaram. Então, assim, eles explicaram e tal, que realmente eles têm que ter um diferencial tecnológico, né? É diferente, assim, não é o secret sauce deles, é um diferencial tecnológico. É programação mesmo. Isso aí, que inclusive tu me falou que eles tinham, que tu verificou e tal, então eu me senti mais tranquilo naquela parte, sabe? Eu acho que é isso que acontece muito. A gente tem pessoas que se complementam, que dá segurança nos vários pontos, tu tem que fazer uma análise, certo? Por exemplo, eu, Rafael, é muito difícil eu conseguir fazer, como eu falei, análise contábil, mas a gente tem pessoas excelentes naquela área, que tu pode confiar. Parte tecnológica, a gente tem pessoas excelentes que dá para confiar. Eu acho que isso é muito legal, sabe? Essa parte de a gente ter realmente uma associação que se complementa, se ajuda para tentar tomar a melhor decisão, para no final ter o nosso 10x, o nosso exit com 20x ou 25, igual o que vocês falaram semana passada, que teve o da Cash... Cash-in. Cash-in do... que ainda nem teve exit, né? Já ainda tá não tem, 25, mas já tá projetado 25. É um absurdo, né? Tipo, Cara, é legal porque, assim, quando tu fala da SC, a gente tem todo esse processo lá dentro dos associados, né? Tem os associados, os investidores, enfim. E lá tem um comitê, que é isso que a gente está comentando aqui. E esse comitê, ele traz pessoas estratégicas para a avaliação da startup. Então, se vem uma startup, por exemplo, de agronegócio, dentro da rede dos associados, a gente tem uma pessoa aqui de agronegócio. A gente traz essa pessoa para fazer análise fundamentalista junto com a gente. O convidado, né? Porque esse cara conhece muito, ou essa mulher, esse homem conhece muito sobre o agronegócio. Só que daí, como é um investimento tecnológico, a gente sempre vai ter a pauta da tecnologia. Mas aí, como é de agro, eu não conheço de agro, né? Esse cara vem pautado isso. Então ele consegue dar dicas, talvez aqui em Blumenau não vai ter tanto cliente, mas talvez lá, sei lá, Mato Grosso do Sul vai ter. Isso é muito bacana, né? Não falando do agro é um exemplo, mas temos outras áreas lá que a gente consegue atuar, tá? Até mesmo que a gente fala, né? Às vezes de validar o produto e conhecer alguém que possa testar o produto que a gente está... Isso a gente valida muito, né? A gente fala com os clientes também dessa startup, a gente vê, Ramadinha, tu consegue testar, Rafa, consegue testar lá, saca? Isso realmente é um processo nosso na execução lá que a gente valida startup, tá? É isso que dá bastante segurança, como o Rafa comentou. De quem está querendo investir e não sabe, talvez é um caminho, né? Ao invés de querer arriscar sozinho, nada impede, mas tem um trabalho de pesquisar, aprender, né? Faz a diversificação, né, Rafa? Sim, comentou, né? E essa dica de testa o que tu vai investir. Mesmo para mercado de ações, não é muito mais fácil tu investir numa Coca-Cola, que tu toma uma Coca-Cola todo dia, ou numa Ford, que tu anda com o carro, certo? O pessoal às vezes quer rocket science, quer investir numa coisa que nem o biotecnologia de microcelulose, nem tem o que é. Sabe? Que eles chamam que é o jeito Peter Lynch, né? Que é um dos caras que é o ícone do investimento, que ele diz, cara, comecem pelo que tu entende, né? E dali tu faz uma análise sobre, certo? Eu acho que às vezes o pessoal quer investir em coisas que não entende, sabe? Acho que até pra parte de investimento de startups, assim, se é algo que tu entende, é muito mais tangível de investimento, certo? Eu sou muito bom no agro, então vou achar startups de parte de agro, certo? E aí, ali eu acho outras pessoas para me ajudar, que é o que a gente faz aqui, né? Até no episódio passado a gente falou com o Luiz e ele fala que 20 anos, quase 20 anos no mercado de investimento. Isso. Então, assim, para chegar onde ele chegou hoje, de ele poder viver disso, é muito chão, ele tomou muito pau no meio do caminho. Não é fácil brincar com investimentos. Aliás, investimento não é brincadeira. Não é brincadeira. É muito estudo, resiliência. E é o mesmo para carreira, né? Igual eu falei, eu tô investindo porque eu tô ganhando em dólar morando no Brasil.
Não é assim, acabei de me formar, eu já vou conseguir já um emprego numa empresa americana e vou sair ganhando muito dinheiro, certo? Eu acho que hoje em dia se pensa que sempre tem um atalho para tudo, né? Tu pode cortar esse caminho. Como o Thiago falou na minha introdução, eu tô há 12 anos nessa área, certo? Então, assim, eu trabalhei 7 anos na Banner, que é uma empresa de Blumenau. Então, foi 7 anos no grind, né? Tendo que trabalhar todo dia um monte, certo? Eu lembro muito bem, assim, nos primeiros 6 meses eu fui da qualidade, né? Que é uma programação, assim, não é bem direta. E aí o diretor da Banner sentava do meu lado, por coincidência, e ele viu que eu programava nas horas vagas, né? Porque eu fazia a faculdade. Aí ele me convidou para participar da equipe de programação mesmo, assim, do RH, o RH da Banner. Eu lembro que deu meu gerente, ele, que é um grande amigo meu hoje em dia, ele falou para mim, tu tem 3 meses para provar que tu sabe programar, ou senão tu tá fora, certo? Então, assim, tu tem que trabalhar, certo? Tu tem que mostrar trabalho, tu tem que fazer. E é um progresso, sabe? É um caminho que eu fui trilhando para conseguir chegar hoje em dia nesse patamar de conseguir investir através do meu salário, porque esse é o teu maior investimento, certo? O teu trabalho, né? O meu trabalho. Acho que no último podcast falou bem isso. O teu trabalho é que vai te gerar renda para tu poder depois multiplicar usando investimento, certo? Não é investimento que vai cortar teu trabalho, né? Então, boa. Acho que não tem atalho, assim, o pessoal hoje em dia que acha, 1 ano eu já sou expert. Não é assim que funciona. É aquele 10 mil horas, se não 20 mil horas, certo? E é lifelong learning, né? Continuamente aprendendo. Já puxando um gancho, igual aquele que falou da história dele de dev, conta mais um pouquinho essa história aí do... Quebrei uma startup aí. Eu acho que agora, se o Rafa for... porque... comentou que participa, enfim, da Ascend e tudo mais, estudou. Ele sabe o que significa K, que é LTV, churn. Acho que se ele abrir agora... Ele não quebrava. Ele não quebrava, né? Olha, eu acho que não. Porque a gente foi muito com aquela pensamento, assim, de Silicon Valley, sabe? De mundo de unicórnio, assim. A gente via unicórnio. A gente olhava pra cima, eu e mais 2 amigos founder, a gente via vários unicórnios, assim, sabe? Pulando ao redor. A gente ia ficar bilionário. Mas no final foi mais o pônei maldito, sabe? Os pônei malditos. Foi isso que acabou virando, sabe? Em vez dos unicórnios, virou os pônei malditos no nosso caminho. Então, a nossa jornada começou por um problema, que a gente tinha uma dor, certo? Então, uma das minhas vindas dos Estados Unidos pro Brasil, esses outros 2 amigos meus, né? A gente lê muito, certo? Então, a gente lia muito, assim, chegava a levar 30, 40 livros num ano, só que era difícil de compartilhar o livro. Não sei se vocês já usaram, mas tem o Scooby, que é books ao contrário, né? Só que era uma plataforma horrível. E tem o da própria Amazon, que é o... não lembro o nome. Enfim. E aí a gente viu, não tem uma plataforma legal para eu compartilhar contigo qual é o livro que eu tô lendo, o que o Thiago tá lendo, o que o Ramada tá lendo, qual é a meta dele pra esse ano, pra gente até brincar um com o outro, sabe? De quem lê mais. Ou pra eu poder compartilhar uma passagem daquele livro, certo? Sem ser através do Instagram, uma coisa assim. E com um visual, sabe, bonito, tipo um Instagram. Acessível, assim. Isso, né? acessível pra todos, sabe? A nossa ideia no final era popularizar a leitura, sabe? Fazer dela alguma coisa cool, legal, sabe? Assim, porque a gente via muito que pessoas tiravam fotos e tal. E aí teve a ideia desse app, porque a gente viu que tinha um gap no mercado, assim, não tinha ninguém com app legal, assim, sabe? Mesmo fora nos Estados Unidos, assim, eu falei, cara, não tem aqui, sabe? Não tem. A Amazon comprou essa de livros, certo? Essa rede social de livros, só que eles não usam, tá lá no ostracismo, sabe? Só integraram com o Kindle e deu. E aí a gente começou a trabalhar no produto, sabe? A gente tirou muito rapidamente do zero pro app, assim, acho que foi em 4 meses a gente saiu com o app. Massa. Só que porque o que acontece? Eram 3 desenvolvedores. Certo? De conhecer. Só 3 desenvolvedores. Então, assim, não tinha ninguém que sabia vender, alguém que sabia fazer marketing. Então, a gente teve que aprender tudo, certo? Então, marketing, a gente teve que se virar. A gente fez marketing de guerrilha. A gente conseguiu tirar o nosso Insta, que a gente chamava sempre lendo, de 0 a 10 mil usuários. Só no orgânico, sabe? Fazendo post de livros, de resumo, A gente foi aprendendo, sabe? Aquele marketing guerrilha mesmo, assim. E aí foi feito o desenvolvimento, né? Em 3, 4 meses, a gente fez muito parecido com o visual do Instagram, assim. Então ficou uma coisa bem legal, sabe? E a gente botou pra fora o mais rápido possível, um MVP, assim, sabe? Com o mínimo possível, que era adicionar teus livros, poder ver um feed do que teus amigos tinham, e era isso, sabe? Então foi uns 4 meses. E a gente colocou daí pra ser usado, sabe? Foi uma... Que ano foi isso, tu lembra? Foi em 2018. O lançamento foi em 2019. Tava nos Estados Unidos? Tava nos Estados Unidos. Então eu trabalhava lá, eu trabalhava na Amazon durante o dia todo e depois, o restante do dia, eu trabalhava, o restante das horas, né? Na startup e aos finais de semana. E os meus amigos aqui estavam full time. Inclusive eles estavam... Na startup? Na startup. Massa. Eles estavam full time porque
eu usava parte daquele salário que eu recebia nos Estados Unidos. Que eu te perguntava, como vocês ganhavam dinheiro pra pagar esse cara? O funding. Funding, vem de onde? Então, o funding era no caso... Rafael Funding, Funding. Rafael Funding, isso aí. No caso, vinha do meu bolso, né? Como eu acabava recebendo em dólares lá e sobrava. Então, eu acabava não investindo em nada. Aquele dinheiro eu usava para pagar tanto o billing da AWS quanto o salário dos meus amigos. Não era nada absurdo, né? Mas era algo para eles sobreviverem, né? Era o mínimo pra... Era o mínimo, isso aí. Era survival mode, assim, ambos os lados, sabe? Massa. Assim, eu também sobrevivia, porque eu não guardei nenhum centavo durante aquela época, porque não sobrava, né? Uhum. Então, aí a gente fez ali e conseguiu lançar o produto. A gente teve eu diria um sucesso bem rápido, assim, sabe? Em 2019, né? Em 2019. A gente chegou, em 3 ou 4 dias, ter 13 mil usuários, assim, do app. Ativos? Ativos. Assim, massa. Baixados da Apple Store e da Play Store. A gente chegou a ficar numa categoria, acho que de livros na Play Store, em segundo ou primeiro lugar, sabe? Por causa da quantidade de... E assim, o que a gente fez? A gente divulgou só no boca a boca. A gente fechou uma meta. Cada um tem que mandar para 100 amigos que o app foi lançado. E esse amigo tem que repostar, entendeu? Que o app foi lançado. Uhum. Só desse jeito. A gente conseguiu ter... É uma estratégia boa, ter esse efeito. Né? Guerrilha mesmo. É uma estratégia barata, foi né? Foi um CAC zero. Nosso CAC foi negativo, sabe? Porque literalmente a gente usou esse efeito, sabe, de networking mesmo, assim. Uhum. E a gente viu nossos amigos fazendo repost. Que querendo ou não, cara, a venda... Isso é como se fosse uma venda de indicação. Uhum. E a venda de indicação é a melhor venda que tem. Né? Porque eu tô indicando a pessoa. Ela não tem um custo de CAC, ela não tem... Preciso... falar pra você, convencer você que é bom. Não precisa, porque eu tô te indicando, né? Então é a melhor venda que se faz. Sim. Né? E aí começou a ser feito, né? E a gente começou a ver que as pessoas que estavam entrando, começou a vir uns, entre aspas, influencers do mundo livre. A gente chegou a ter gente que tinha, sei lá, 80 mil seguidores, 100 mil, 200 mil. Na rede social deles. Na rede social deles que começaram a vir. E eles próprios começaram a fazer anúncio do nosso app. No Twitter, do nada, assim. Pessoal, massa, esse cara. novo app saiu aqui, muito melhor do que o Scooby. Vem começar a usar, olha como é fácil e tal. E aí, já nesse instante, começou a gente receber já feedback, pedindo coisas novas, etc. Inclusive, quando a gente lançou, eu estava nos Estados Unidos. Eu fui jantar, né, com outra pessoa que ajudava a gente na parte de marketing, assim, acabou ajudando. Jantar, assim, casualmente, foi no final da semana que a gente lançou. Meus amigos ligaram, cara, não tá funcionando o search aqui, o negócio não tá, o app, o pessoal não tá conseguindo entrar. Porque a gente não tinha planejado para conseguir fazer o app escalar essa quantidade de primeiro. A gente pensou, vai entrar uma coisinha, a gente vai escalando devagarzinho, vai ajeitando. Cara, eu voltei pra casa, te juro, eu fiquei um dia inteiro... Ajustando. Escovando o pitch, como diriam, certo? Tentando escalar algo que não foi tentado pra escalar. Escalando, por exemplo, assim, em Elasticsearch, eu tive que escalar verticalmente. Então, assim, a build daquele mês foi um absurdo, sabe? Porque foi o jeito que deu pra conseguir recuperar aquilo, o pessoal conseguir fazer search de livros. Escalar verticalmente, pra quem não sabe, é aumentar o tamanho das máquinas. Que é a pior coisa possível. A pior solução possível. Pagar mais caro, muito mais caro, mas resolve no curto prazo. Né? Isso. E aí resolveu, e a gente conseguiu aí se manter. Mas aí veio o fatídico problema de a gente tá tendo essas pessoas que são do mundo livro engajado com o nosso app, né? Que algum deles, por algum motivo, descobriu o nome dos nossos fundadores, né? Aí foi fuçar o Twitter dele, que ele não usava, né? By the way, né? Ele não usava. Um dos fundadores. Dos três, né? Foi lá e viu que ele seguia o nosso presidente da época, o Bolsonaro. Sério? Bolsonaro. Tá, beleza. E aí, pelo aquilo, ele começou a postar. Vamos parar de usar esse app, eles são bolsominions, um dos fundadores é bolsominion, não sei o quê. Da noite pro dia, o nosso app passou a virar um lixo. Sério, foi isso? A gente começou a ver Foram cancelados. O nosso churn, do nada que era 0, virou 90%. Cara, é tipo... Foi super alto e caiu assim de elevador. Assim. Nosso Google Analytics mostrava, sei lá, 1000 ativos, saiu pra 10 ativos, do nada. Caraca. E aí a gente rolou todo um papo de tipo, essa pessoa que ajudava a gente, vocês têm que se retratar. A gente falou, se retratar do quê? A gente não fez... Só fez um follow no... E ele nem usava mais. Do que a gente vai se retratar, sabe? Não tem do que se retratar. A pessoa não pode ter uma convicção, não pode seguir perspectivas diferentes, não pode seguir o Lula e o Bolsonaro. Qual é o problema disso? Certo? Eu tomo a minha ideia. Enfim, a gente daí não fez nada e teve que suck it up, né? Aceitou e baixou um monte. E aí a gente teve que começar a pensar em outras maneiras de voltar a adquirir outro público, né? Um público que se importasse com que tu seguisse ou não, né? Como fundador, né? Tá, mas depois... Mas eu acho que aí tava o efeito pós-eleição. Você falou que lançou em 2019. Sim. Foi o ano que ele assumiu? E aí é o efeito daquela coisa do pessoal ainda tava muito medo do que...
A ditadura, eu acho que tem um pouco do time, né? É o azar do timing de ter lançado e ter coincidido com o bolsonarismo ali. Talvez agora, se voltassem, essa coisa tá um pouco... Tava no começo dessa polarização, né? Agora a pessoa já cansou, já entendeu mais que não vale a pena ficar. Tem muita gente que pelo menos do meu ciclo, que reconheceu, cara, a gente tava numa luta aí de dois lados que não vale a pena mais ficar, né? Então, não sei se vocês pretendem relançar ainda, talvez até consigam. Eu tenho bastante amigos, pessoas que perguntam, eu ia sempre lendo, eu adorava o app, assim, vocês não têm pretensão? Inclusive minha namorada perguntou ontem, vocês não têm ideia de lançar de novo? Eu pergunto, e aí? Porque, olha, a gente tem tudo guardado, todo o database, né, todo o banco de dados, porque foi uma luta para conseguir o banco de dados. A gente conseguiu 30 milhões de livros. Não é fácil conseguir 30 milhões de livros, assim. Eu fiz um chupacabra lá que pegou de tudo quanto é lugar, livros, sabe? Aí, e os usuários são difíceis, porque eles querem edição específica. Eu li o Harry Potter, mas é a edição 3, entendeu? Aí tu precisava ter aquele livro, assim. Então tem vários desafios que a gente lidou. E aí a gente teve que começar a pensar em outras ideias, depois que aconteceu aquele fato ali do Bolsonaro, porque a gente perdeu o momento, certo? A gente achou que a gente ia virar o Facebook, assim, agora desses 13 mil, logo 50 mil, logo 60 mil. E aí a gente procurou uma aceleradora, né, de startup, que era na época a Spin, hoje em dia acho que nem existe mais, né? Em Jaraguá, né? Isso, que era em Jaraguá. E eu lá dos Estados Unidos, meus dois amigos aqui. E aí a gente viu eles como uma esperança de talvez ajudar a gente a achar um market fit, sabe? Ou fazer, na verdade, achar um jeito de ganhar dinheiro com aquilo, entendeu? Sim. Porque a gente foi bem idealista. Por isso que eu falei da parte do unicórnio. A gente achou, quando a gente alcançar volume, a gente vai dar um jeito de ganhar dinheiro. Estilo Facebook, assim, sabe? Depois de alcançar a escala, alcançar 1 bilhão de usuários, ou pelo menos todos os brasileiros, aí qualquer coisa entra dinheiro, né? Aí a gente tinha essa ideia. E a gente viu, não é bem assim. A gente saiu de 10 mil para, 0 usuários. E agora como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso aí? Porque esse modelo funciona, mas ele é muito cash burn, cara. É difícil, assim. Um modelo que você pensa na quantidade que vai ter lá, né? Tu não sabe quando vai chegar. Pode ser que seja amanhã, pode ser que seja daqui a 10 anos e você tá gastando dinheiro com isso, entende? Ontem eu deve estar olhando na minha rede, já apareceu lá um Amazon Associate. Um impulsionamento. Então eles estão buscando pessoas que vão meio que... Um tempo atrás, outra varejista fez também. Você criava a sua loja, né? Afiliados, programas de afiliados, assim. E talvez seria uma oportunidade de você monetizar, né? Anuncia o livro ali, não é anuncia, mas os livros que as pessoas estão falando, se quiser comprar. Mas aí que a gente foi purista. Essa parte a gente foi muito purista. Por isso que a gente viveu no mundo unicórnio. Porque a gente pensou nisso, só que a gente falou, não, vamos manter nosso app limpo, nosso app, entendeu? Pra prover uma boa experiência pro usuário. E a primeira coisa que as pessoas pediu, por que não tem um link pra poder comprar um livro? Sabe? É isso, porque na verdade, pensa só, estão falando sobre. É pessoal qualificado, que se clica, tá ali, vai comprar. Botava comentários, tinha grupos. Olha a nossa imaturidade como empreendedor, entendeu? Sim. Da gente viver... Por isso que eu acho que é perigoso, assim. Tu lê muitos livros dos Estados Unidos e tal. Esse mundo de... quando alcançar a escala, Netflix, as coisas... Mas quando tu volta pra realidade, tu precisa de dinheiro. E eu tava lá com cash burn. Meu salário indo, certo? Com infraestrutura, com... perspectiva, meus amigos ganhando um salário de nada pra trabalhar o dia todo também. Entendeu? E aí... Foi a nossa parte purista, sabe? Que a gente não... Hoje em dia, se eu fosse fazer um empreendimento, eu iria... Como eu consigo, from day one, começar a ganhar dinheiro, sabe? Começar a ter cliente, ter tração, sabe? Conseguir já um break-even o mais rápido possível, entendeu? Pra não ficar queimando caixa igual a gente fez lá naquela época, sabe? Foi purista. Que a gente entrou daí lá na Spin, que eu falei, certo? Com tentativa deles conseguir ajudar a gente a achar esse market fit, talvez... com uma pegada mais para a indústria, como a gente poderia entrar numa indústria, por exemplo, eles poderem compartilhar livros com o pessoal, tendo meio que uma biblioteca, entendeu, da própria indústria, para, depois gerar uma gamification de, o cara leu aqueles 3 livros no ano, prover um resumo, ele ganha, um aumento, coisas tal, sabe? O próprio CEO poder divulgar pro C-Level, pessoal, eu li esses livros, todo mundo deveria ler, sabe? Depois poder conversar, fazer um clube do livro. Mas, infelizmente, não deu certo, né? Essa parte também de aceleração. Porque... ia demorar mais pra vocês ganharem dinheiro. A gente viu essa perspectiva, sabe? A gente fez o cálculo, viu pelo menos 2 anos a 3, sabe? E aí teve esses outros fatos um amigo meu acabar virando pai, o outro está super cansado. Eu tive um burnout, assim, gigantesco, porque eu trabalhava muito. Eu lembro que meu pai até falou, filho, tu tá irreconhecível. Tu não conversa mais sobre nada, tu não tem vida, sabe? E meu pai é aqui no Brasil,
Sabe? Ele perguntou, como é que tá o Flamengo? Porque eu sou flamenguista, a gente é flamenguista. Ele, pai, não tô mais vendo, só trabalho, sabe? E aí me deu um burnout que depois, assim, teve umas consequências bem complicadas pra mim, sabe? Mas enfim, não deu certo, foi um aprendizado, sabe? E... É porque, cara, é recente, tu falou 2019, quando que acabou? A pandemia ou no 2019 mesmo? Não, foi em dezembro. Eu lembro, meteorito. Não, foi meteoro. A gente começou a desenvolver final de 2018, ali por novembro, chegou junho, julho de 2019, a gente já acabou? Pelo menos foi fail fast, entendeu? Tipo, a gente não tentou, não ficou batendo com a cabeça numa parede e tentando, sabe? A gente realmente, não tá dando certo, vamos seguir. Um amigo meu daí foi morar em Berlim, conseguiu um emprego fora, né? Com a experiência do app, isso foi muito legal. Para os dois foi muito bom, sabe? Imagina, né, cara? Os dois usaram aquela experiência para poder conseguir o próximo emprego deles, sabe? Viraram, tipo assim, experts naquela parte que eles trabalharam do app, sabe? Então, assim, teve muito valor para eles, sabe? Eu me mantive na Amazon, né? E teve o... porque é recente, né? Essa 2019, pô, a gente Sim, é bem recente, bem recente. Mas a pergunta continua, Rafa. Por que não voltar? Olha, eu não sei, assim, eu fiquei com... Eu digo, se eu falar pessoalmente, pra mim é por causa que eu tinha um certo receio. Porque a quantidade que eu trabalhei, que eu me botei lá da Rafael, né? Me levou depois a problemas de saúde que eu tenho medo que se eu me colocar de volta, aquele nível de dedicação, de foco, de trabalhar tantas horas, pode acarretar isso de volta, sabe? Que talvez é algo que seja o gatilho pra mim, entendeu? Então, assim, porque eu jamais largarei meu emprego atual pra me dedicar totalmente, certo? Eu iria manter como fiz part-time, até ter tração. Eu não sou, né, um piá mais de 20 anos que pode se jogar aí do mundo Não, né? Seria igual àquela época. A gente desenvolveu meio tempo, mas... Não sei, assim, acho que eu procuraria outra coisa que eu vejo uma chance de um valor... De retorno de valor muito mais imediato. Apesar do que... Foi, inclusive, até engraçado, a Scooby, naquela época que tava ali dinheiro fácil, né? 1 ou 2 anos depois, 2020, 2021, foi vendida para Americanas por milhões. Certo? E eles não tinham nem equipe de desenvolvimento. Isso é uma das coisas também que é engraçada. A Scooby, ela meio que se viu um desespero quando a gente lançou. Aí eles lançaram no Twitter, olha só, pessoal, o que a gente tá fazendo de nova interface. Meio que copiando a nossa interface, assim, sabe? Porque eles viram, cara, esses caras novos estão vindo com uma interface muito melhor com a gente, sabe? Então foi... Mas hoje, eu não conheço esse mercado, tá? Mas hoje tem competição, é um mar azul, assim, de apps nesse sentido. Olha, sinceramente, no Brasil tem o Scooby, que é para registrar livro, leitura, o que tu faz e não faz, certo? E no global seria o Goodreads, que é do Kindle, da Amazon, certo? Mas a interface é horrível. Só que tem o fácil que tá conectado com o Kindle, né? Mas o que eu acho que talvez tá indo pro caminho, tem hoje em dia aquele 15 minutos app, que literalmente eles traduzem... Faz uma resenha de 15 minutos. Resenha do livro de 15 minutos, mas não é um lugar onde tu adiciona teus livros, né? E tal. E tem os Kello, acho que também, que tu ganha muitas vezes, tu tem Vivo, coisa assim, também tem resumo de livros, e tem a parte de livros, certo? Eu te pergunto isso porque o que tu falou no começo é verdade, assim, eu vejo muitas... Eu gosto de ler também, né? Eu gosto de ler bastante, não leio 30 livros por ano, mas eu gosto de ler bastante. E eu vejo muitos seguidores que eles fazem essa resenha que tu falou. Li um livro sobre investimento, daí fala, só que faz dentro do Instagram. Não é um lugar que, por exemplo, assim, eu quero saber resenha de um livro. Eu não vou no lugar que eu vejo que algumas pessoas que eu conheço do meu círculo fizeram esse processo e eu quero, Não tem um específico pra comunidade, né? Eu vivo, cara, quando a gente toca nesse assunto, esse tempo a gente tava almoçando, daí tava o Ronaldo com a gente, foi, cara, não sei o que, o Ronaldo indicou um livro lá, uma coisa sobre o sonho, né? Isso. Entenda seu sonho, não vou lembrar o nome aqui. E aí eu baixei no Kindle a amostra, eu achei muito massa, eu comprei e li. Entendeu? Eu vivo buscando isso, né? E aí, como é que eu faço isso? Com as pessoas, cara, né? Então, se eu não encontrei ainda um lugar que eu consiga, vamos fazer por isso que eu acho que, assim, não sei dizer se é mar azul, mas eu viro e mexo e escuto o pessoal falando que, dentro das empresas, pessoal, vamos fazer um clube do livro aqui. Pode até eu ser tenho um clube do livro, inclusive. Tu tem? Com 3 amigos, desde o ano passado, começo do ano passado. Todo mês a gente lê um livro, escolhe sobre assuntos diferentes e a gente debate se encontrando, assim, pessoalmente. Eu sei que não é por isso que vai monetizar, né? Mas poder expandir, né? E ver o que os outros clubes do livro estão lendo, né? Porque é muito sobre isso, cara. Imagina você poder parar para ler todas as resenhas. Então, e tem aquele conceito do prova social, sabe? Da prova social. Prova social. Então, se alguém leu e você fala, cara, já é um passo, né? Um cara que eu conheço, talvez tenha o mesmo perfil, leu, talvez... Mas se você ficar tendo que ir para cada um, né? Isso. Pessoalmente perguntar... É mais ou menos isso. A indicação que o Ronaldo fez, por exemplo, daí eu fui ver o nome do autor. Daí, cara, fui atrás desse cara.
Aí eu fui ver a história do autor. Quem que esse cara fez, o que ele fez. E tinha muito o que ele fez. Ele era cientista, todos esses esquemas. E ele escreveu sobre isso. Então, assim, o cara tem background para isso. A leitura dele, aí participou de um monte de palestra. Então, quando tu lê o livro, tu vai ter um entendimento. Então, quando eu vi o background do cara, eu falei, realmente esse livro deve ser bom. Tem conteúdo. Tem curadoria, né? A curadoria faz sentido, né? A gente via muito uma plataforma de curadoria, certo? Inclusive, uma das coisas que eu mais faço no Instagram, quando eu sigo alguém, eles abrem uma caixinha. Quais os 3 livros tu indica que todo mundo deveria ler? É uma das coisas que eu mais faço, entendeu? Porque ali tu vai entender realmente a mente daquela pessoa que tu considera onde ela se baseou, né? Isso, onde ela se baseou. Se o cara é capaz de te dar 3 livros ali e, sabe, ali tu vai ver como aquele cara pensa, como é que ele chegou naquele racional, sabe? Porque é o que norteia ele, né? Certo? É a estrela do norte dele, né? Então, esse era o nosso princípio, assim, sabe? E eu acho que uma das grandes dificuldades também é que o Brasil, ele tem um nível muito baixo de leitura, assim, acho que uma pessoa, acho que em geral, a média não é nem um livro por ano no brasileiro, assim. Não comparado com países escandinavos ou próprios Estados Unidos, que é, sei lá, às vezes a média é 10, sabe? Concordo 100%. Então, a atração 100%. É muito difícil, sabe? Tem 200 milhões de brasileiros potenciais? Tem, mas sendo bem verdadeiro, eu acho que esse número é muito menor. Isso, é óbvio que isso a gente vai pautar lá no fim da educação, né? Que a gente não tem isso, mas é exatamente isso. Pensa no teu ciclo de amizade. Hoje, talvez, tu conheça mais pessoas que leem porque tu gosta de ler e tu vai procurando essas pessoas. Mas, assim, meus pais... Meus primos, que tu cresceu, não leem, cara, não tem essa... Meus pais, inclusive, viraram leitores por causa de mim, assim. De tanto que eu lia, hoje em dia eles têm o hábito de ler. A minha irmã e tal também gosta de ler e tal. E isso é uma das coisas também que acho que a gente talvez não tinha muito conhecimento, que é... tu tem um mercado em potencial, né? 200 e poucos milhões de brasileiros, mas qual é o mercado real, né? Que eu fui também aprendendo agora Isso também eu achei muito legal, sabe? Mas realisticamente, qual é o teu mercado verdadeiro? Talvez o nosso mercado verdadeiro era 5 milhões de pessoas, certo? A gente não pensou nisso, a gente pensou no 200 milhões. Ou no 7 bilhões que tem na Terra. Mas é muito louco, porque se tu faz talvez um business model canvas, alguma coisa nesse sentido, o Amado, inclusive, pode falar mais sobre isso, tu pode alcançar não só o cara que é leitor assíduo, tipo tu que lê 30 livros, mas tu pode alcançar o cara que vende livro. E para ele faça sentido estar lá dentro. Porque pode ser um modelo de negócio que tu vai ganhar dinheiro lá. Ou também entende? Então tu pode ir lá pro B2B, pode ir pro B2C, B2B2C. Se tu fizer esse processo, dá para ter uma saída de alguma coisa, tipo, vamos monetizar, tá? E talvez, hoje em dia é mais fácil nesse sentido, até o lado de investimento. Né? Porque vocês não chegaram a pegar investimento lá, nem procuraram, né? Não, não chegou. Nem tiveram ideia disso. Deu tempo. Não deu tempo. A gente chegou com a ideia, mas no final das contas morreu antes. Mas tu entende, hoje é mais fácil ser acessível ao investimento. Né? Então tu consegue ter tudo isso, esse conceito todo. E essa é a parte que eu acho que falta de complementar pra gente, sabe? Que foi o nosso grande erro. 3 desenvolvedor muito bom, que a gente codou muito rápido. Só que não tinha alguém complementar da parte de venda, da parte de business, entendeu? Que é uma coisa também que a gente olha muito para a parte de investimento, certo? A gente olha como o time se complementa. Como é que é a equipe de co-founders? É só cara tech? É meio complicado, né? E isso é uma coisa que a gente aprende. Por exemplo, hoje, se eu fosse começar, eu iria achar alguém de business, alguém que sabe vender, alguém que sabe formular um Canva, né? Certo? Que pode pensar nessa... Como a gente pode monetizar isso aqui? É B2B, B2B, B2C, quais são as formas? A gente vai direto para a indústria primeiro, como é? Sabe que a gente não teve... Desenhar modelo de negócio isso, mesmo, a gente não teve modelo como de negócio. A gente começou a fazer um modelo de negócio lá na Spin, certo? Só que ali daí já atrapalhou muito, que a gente tinha uma ideia, eles tinham outra, enfim, acabou transformando num Frankenstein no final das contas, sabe? O nosso app virou um Frankenstein. Eu acho que vocês já estavam de saco cheio. Morrendo, assim, porque é complicado tu sair de 0 a 10 mil usuários, né? E do nada sumir, sabe? Tu acha, vou ser o novo Facebook. E do nada tu vê, não vou ser. Mesmo porque assim, não foi um insucesso. Isso. Né? Porque assim, fracassou o aplicativo, não tracionou. Foi algo que não estava no controle de vocês e não tem nada a ver com o aplicativo, né, cara? Com a solução em si, né? É o famoso cisne negro, né, cara? É isso aí. E aí aquele efeito veio e derruba e... Tipo, na cabeça de vocês, cada um que vai ouvir aqui, o app funciona. O app funciona. Tem mercado, né? Teria potencial. Mas como é que você muda a cabeça do empreendedor nessa hora? Tipo, ele tá convicto de que o aplicativo funciona, tem cliente. Como é que você muda a cabeça nessa hora? Mas aí também entender, todo empreendedor tem que entender que toda startup é o começo de um negócio. Ele tem que, desde o primeiro dia, desde o dia 0, vamos dizer assim, pensar... Como é que eu vou ganhar dinheiro? E não adianta filosofia, ser romântico e falar, depois eu vou... Quero ver a startup e falar, não, eu vou viver de anúncio.
Não, já tá fadado a morrer. Viver de anúncio não monetiza, cara. E essa é a parte do amadurecimento, né? Que a gente não dá valor no Brasil, né? Teoricamente, o cara quebrou uma vez, ele é muito mais qualificado a dar certo a próxima vez do que alguém. O cara que começou agora. Alguém começou do zero, perfeito, certo? Perfeito, então, assim, perfeito. Olha quantas coisas a gente já tá conversando aqui de aprendizados que só eu tive, sem falar dos meus outros 2 co-founder, né? Cada um tem sua perspectiva sobre o que aconteceu, certo? Do que aprendeu, certo? Então, assim, por exemplo, se eu fosse fazer uma agora, tem várias coisas, como eu falei, eu já teria gerar dinheiro já do primeiro dia, certo? Coisas assim, eu não teria nesse mundo do unicórnio, que volume, escala, entendeu? Então, várias coisas que é aprendizado. E eu acho que aqui no Brasil a gente tem muito... Tu não pode falhar, né? Não pode errar nunca, né? Tem que ser perfeito, né? Tu trilha um caminho... do estilo do Thales Gomes, né? Saiu da Easy Taxi, foi pra Singu, agora é com o G4. Tipo, aquele caminho perfeito, mas não é a realidade, né? Não. E a gente sempre fala, eu sempre falo muito quando eu tô dando mentoria pra empreendedores que não adianta você ter aquele sonho de falar que eu vou virar uma unicórnio, eu vou ser bilionário. Poucos chegam lá. E aquela coisa do exponencial, ter um mercado exponencial. Cara, se todo mundo, né, for exponencial, não tem recurso na Terra para isso. Não tem cliente, dinheiro, consumo para isso. Então, assim, a realidade é, exponencialidade é para muito pouco. Mas tem muita forma de ganhar dinheiro. Você não vai ficar milionário. Pode ficar milionário, pode ganhar dinheiro. Não vai ter o aplicativo no mundo todo, né? Mas tem como ganhar dinheiro. Mas tem que pensar que tem que ganhar dinheiro. Eu lembro que a gente ia falar, não, vamos ficar bilionário. Sério. Falando a verdade, tinha 24, 25 anos, assim, aquela ilusão, sabe? De ler ali, isso aí, vamos fazer o Instagram, vai ser o novo Instagram, entendeu? Vai ser mais... É bem isso, tem que ser, no final das contas, pé no chão, né? Faz uma coisa que funciona, que dá certo, e aí, gradualmente, tu vai fazendo melhorar. Eu vejo pelas startups que às vezes vêm com a gente, né? Que fazem os pitch, né? Durante o pitch desse. Tu vê aquele sonho, assim, que a pessoa, tu vê, cara, bota o pé no chão, que a realidade é outra, né? Cara, isso é muito... Esse mundo é muito louco, assim, ele vai evoluindo nesse quesito, tá? Então, por exemplo, no passado, provavelmente quando vocês começaram, até um pouco antes, era muito isso, unicórnio. Hoje em dia, muitas startups que vêm pra gente, elas já estão mais maduras nesse sentido. Óbvio que vem pessoas, né, founders, falar com a gente bem no início e tem esse pensamento. Mas aí, quando eles escutam a gente como investidor, nosso círculo da SC Angels ou outros investidores, eles caem na real. Porque eu acho que naquela época não tinha muito isso. Não era tão acessível a essas informações, a essa realidade, sabe? Acho que não sei se existia. 2018, não, até tinha, mas era muito pouco. Mas aqui no Brasil era muito pouco, né? Pouco. Não existia. Hoje a educação nesse sentido tá mais fácil. Até, cara, a gente tem um programa de mentoria da SC Angels, que é de graça, que faz esse trabalho. E a primeira pergunta que a gente faz é como é que tu vai ganhar dinheiro com isso? Não me interessa tecnologia nesse momento. Claro que isso é uma vertical que eu preciso, um pilar que eu preciso ter, mas como é que tu vai ganhar dinheiro? Se tu só falar do sonho, não vai vender, cara. Né? Não vai tracionar, tu não vai ter quem comprar isso aí, que é o que comentamos aqui, né? Esperar alguém investir num sonho teu é difícil, né? Uma cesta de sonho vale a mesma coisa que nada, né? Exato, cara. Sonho e ideia, né? No final das contas, vale a mesma coisa que nada, né? Se não executar... Uma boa ideia não vale nada. Não vale nada. Até você fazer ela transformar em resolver um problema. Sim. E se ela não resolver o problema, ninguém vai pagar. Isso aí, tem que ser ninguém vai pagar. Ô, Rafa, como é que chegasse a virar investidor anjo, assim? Como é que tu chegou nessa linha? Tivesse startup... e aí como é que tu chegou? Quero ser investidor anjo para startup. Sim. Foi por causa disso? Sim, então, e o que aconteceu foi que durante a startup eu acabei criando um relacionamento com uma pessoa da Spin, né? O Josino, né? Que inclusive faz parte da SC Angels. E essa é a forma que eu descobri a SC Angels, certo? Através dele, assim. Ano passado eu ajudei bastante uma empresa que ele é CEO, né? Fazendo uma parte de consultoria tecnológica e tal, com o meu conhecimento. E aí ele me falou sobre a SC Angels, porque eu falei para ele, eu queria poder contribuir mais, sabe, para empresas, para startups, com essa parte de mentoria, sabe, com toda essa bagagem que eu tenho de anos trabalhando numa Amazon, sabe, que é um outro estilo de trabalhar e dos anos de experiência que eu tenho. E aí ele comentou da SC Angels, falou, eu faço parte da SC Angels e tal. E aí conversei com o Cássio, foi um bate-papo bem legal, a gente tomou um café e aí ele me convidou para participar. E aí ali ele falou que tinha essa outra vertente que era também de poder fazer investimento, certo? Além de fazer parte da associação, também poderia, certo? Ter a parte de investimento. E aí ele falou, começa a participar então de todas as reuniões que a gente tem, né? Os pitch days e tal, para ver se tu entende, né? Para ver se tu cria, né? O gosto para isso, Isso, o gosto para isso. E aí outra coisa que aconteceu foi que
lá em Floripa acontecer uma Investidores VC, né? Isso, que aí tinha um patrocínio da Ascendios, conseguindo, na verdade, um desconto, né? Um desconto. Por parceiro do Sebrae. Isso, por parceria da Sebrae, isso aí. E aí, isso aqui é uma oportunidade, porque era um intensivo de 2 dias para explicar bem essa parte de investimento anjo, certo? Para destrinchar bem, desde o começo até o final. Inclusive o Thiago participou lá, a gente se encontrou depois de muitos anos, que a gente trabalhou junto na Banner, certo? Lá tu não falou isso? Não, eu esqueci, desculpa. É verdade, a gente trabalhou junto na Banner, então lá era a única pessoa que eu conhecia. Fiquei todo feliz, opa, tem alguém que eu conheço aqui. Não, mas tinha mais um Descendios. Tinha mais 2. O Barão, né? Tinha um Barão, Chico Barão também estava começando nessa jornada, né? Isso. Sim, o Chico conhece ele há pouco tempo também. Então... Mas ele entrou que nem o Rafa, cara. Ele... Pum, assim, emergiu e começou a estudar. Isso. Foi bem legal, assim. Ele também começou a entrar no comitê de avaliação igual eu ficar sentadinho lá no canto. Isso aí. E devagarzinho começou a participar. Inclusive o Barão tá ajudando, ele tá acompanhando, aliás, a startup que a gente investiu, que é a VEG. Ele dá uns insights bem legais, assim. Ele é desse ramo, enfim. A contribuição dele tem sido, assim, genial para aquela parte da startup ali. Realmente, eu fiquei bem surpreendido, assim, com o conhecimento dele. Então, daí eu fiz o Investidores VC ali, os 2 dias, foi muito legal, né? Foi bem intensivo, assim. O Amaury lá, eu não conhecia ele. Pra ter uma ideia, eu fui lá, eu não conhecia nenhum cara que apresentar, que é na área de investimento. É o Amaury Pinho, né? Ele é super conhecido, né? Tipo, na área de investimento anjo e tal. Eu não fazia nem ideia de quem ele era. Eu fui lá, tipo, quero aprender. Eu não vou lembrar, mas eu acho que ele é do Rio de Janeiro. Isso, Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro e vive em São Paulo, mas ele já investe fora também. Isso, mas assim, foi muito legal, sabe? Porque ele contou a jornada das 10 primeiras startups que ele investiu, as 10 deram errado. Sabe? Então, assim, foi muito legal, porque não é aquele cara que tentou vender sonho, sabe? Ele vendeu... A história dele, a experiência dele. Ele tava pertinho da estatística, uma a cada 11, cara. Agora, era uma em cada 10, agora uma a cada 11 dá certo. Mais uma, você tinha. Talvez seja 11 e eu esteja falando errado, tá? Porque minha memória talvez pode estar errada. Não, era 10. Era 10, né? Mas agora aumentou a... Pra dar certo, é uma em cada 11. Que ele já é antigo, né? Isso. É uma em cada 10, agora é uma em cada 11. Então, aquilo ali fez acho que eu amadurecer essa ideia. Tipo, não é cassino, sabe? É uma coisa que eu posso participar. Perfeito, cara. Que faz sentido o meu conhecimento. Ele pode ser complementar, sabe? Porque eu vi que ele também não tinha conhecimento tecnológico, mas ele tinha pessoas que ajudavam ele, certo? Então eu vi, uma associação seria algo que eu posso contribuir com a minha parte de tecnologia. E ao mesmo tempo aprender o resto, certo? Porque eu não senti confiança de botar o meu dinheiro em uma startup, certo? Sem ter outras coisas complementar para analisar, sabe? A parte financeira. Mesmo você já tendo empreendido numa startup, aprendido algumas coisas? Não tinha confiança, porque eu sei que pode te vender um sonho, às vezes tu cai no sonho, certo? Mas tu cai na boca do... querendo ou não, o pitch é uma venda. É o canto da sereia. É o canto da sereia. Daí tu cai nisso, né? Isso aí. E a gente sabe que todo mundo já caiu isso. Todo mundo já foi numa loja, quando se ia, né? Na época dos maias, do Incas, que tu ia numa loja, né? Comprar um micro-ondas ou uma televisão, né? Aí o vendedor te vendia, né? Aquela super televisão, né? Então, e aí tu acabava comprando. Que é da Europa, versão Europa. Tu ia lá pra comprar aquelas de tubo, tu saía com uma de plasma, né? Tu todo feliz, né? Então, eu sabia que isso poderia acontecer, certo? Porque, cara, eu fico empolgado. Se eu vejo um produto massa, com uma tecnologia massa, eu fico empolgado. Tipo, é normal, né? Eu quero participar, sabe? Mas e aí, a conta fecha, conta bate, certo? Esses caras estão, sei lá, cash burn, gastando de dinheiro mensal, sei lá, 1 milhão. Pô, qual é a perspectiva disso dar certo um dia, certo? Do nada vai virar uma chave. E é uma coisa que pra mim não é tão fácil de analisar, certo? E aí, por isso que eu pensei, preciso de pessoas que me complementem. Que é o caso da Ascendios, certo? Tem pessoas lá que são geniais, incontáveis, assim. Que as sacadas que eles falam, tu fica assim, como isso aí? E os caras sacaram rapidinho, sabe? Olhando um sheet lá, rapidinho. Tipo, tu fica, não faz sentido esse número aqui, olha só. Assim, e pra mim, isso ali é grego, sabe? Eu sei ver os meus bits ali. O 0 e 1. O 0 e 1. Se o if e o while tá dando certo, fechou, entendeu? A memória não tá subindo, o CPU tá certo, Tamo bonito. Disco, processador, memória, ok. Aplicação tá boa. Tá bonita a dentação, não tá usando espaço em vez de tab, tá bom. É isso aí. E aí eu acabei entrando na Ascendios como investidor mesmo, certo? E aí desde então eu venho participando do comitê de avaliação, sentadinho no canto lá, ouvindo o pessoal expert. E quando eu consigo dar alguma ajuda na parte tecnológica, eu vejo, sabe, aquela flag assim, tipo, não red flag, mas tipo, opa, isso aqui me soa estranho, sabe? Ter isso aqui tudo de desenvolvedor e não ter saído nada. Ou por que só tem isso aqui? Ou cadê o CTO, sabe? Qual é a experiência aqui? Então tem sido bem legal, sabe? E ficando de olho, né?
nas oportunidades que aparecem por aí. Tu tá de olho em alguma coisa fora... Óbvio que tu conhece muito sobre tecnologia, mas nesse mundo de investimento é isso que tu falou. A gente precisa ver vários pilares ali para ver se isso vai dar certo. Tu tá de olho muito em algum investimento relacionado... Tipo assim, eu gosto muito sobre tecnologia, mas sei lá, eu quero muito olhar sobre cripto, alguma coisa assim. Tu tá olhando muito, estudando muito algum desses setores assim dentro para tu ver, cara, eu quero investir nessa startup? Olha, agora de parte de tecnologia, sendo bem sincero, eu sei que é o hype, né? Que é a inteligência artificial, é algo que eu tô focando assim mais. Inclusive, eu era uma pessoa que não usava Twitter, eu criei uma conta e comecei a seguir uns caras muito fortes nos Estados Unidos, né? E, sei lá, enfim, no resto do mundo, dessa parte de AI, né? Inteligência artificial, para começar a me inteirar melhor sobre isso, sabe? Porque eu acho que vai vir uma oportunidade muito grande aí. Eu inclusive compartilhei nesse Angels lá, um número assim absurdo. Nos últimos, acho que 3 ou 4 meses, saíram mais de 1.000 empresas de inteligência artificial. Foram criadas, né? Foram criadas. E a empresa que eu trabalho, né, que faz PJ para Twitch, né? O CEO dela, ele tá lá no Vale do Silício já há 3 ou 4 meses. Ele falou que ele nunca tinha visto um burburinho desse nível. Ele falou, nem na época que o cripto tava bombando, porque ele, inclusive, é também dono de uma startup de cripto, ele falou, nesse hype, ele falou assim, do tempo de vivência dele lá, ele falou, tá saindo startup em tudo quanto é canto, todo café que ele vai, tem alguém criando uma nova IA, tá treinando para isso, para aquilo, então assim, e foi assim, e eu também compartilhando esse Angels, eu vi lá do último ano de empresas de inteligência artificial que receberam aportes, nenhuma foi do Brasil, ou seja, no Brasil... Sabe? O mar azul que a gente É um mar azul, sabe? Que vai ser explorado, eu tenho certeza, sabe? Então eu acho que é uma coisa para ficar antenada que vai surgir coisas que vão fazer sentido, certo? Vai ter 1.000. Provavelmente a gente tem que conseguir achar as 10 que vão fazer sentido, certo? Porque agora tá fazendo IA de tudo, assim, absolutamente de tudo. Eu sigo uma newsletter lá que é coisa assim, então olha... Cara, o overlap é absurdo. Cara, eu concordo contigo e eu vou botar meus centavos de Depois eu contribuição. Tá bom. E dólar, né? Porque o real já não vale mais nada, né? Desculpa, a nossa é real, nossa é real, cara. Nós somos SC Angels. O meu é dólar. É real, cara, é real. E todas as... Não todas, cara, mas sim, falando de 10, 8 startups que vêm pra gente olhar tanto esse Angels quanto outros meios... Eles colocam, os founders colocam um ponto assim, estamos também entrando na IA. Alguma coisa eles colocam lá dentro. Né? E eu fico muito assim, ok, mas também cuidado. Porque, cara, tu quer colocar por colocar, porque tá no hype, ou porque realmente a tua IA vai trazer um resultado pra ti. Da blockchain, lembra? Todo mundo botava na blockchain. Exato, perfeito. É só botar a expressãozinha que aumenta o valuation. Aumenta o valuation. É isso aí. Não, a gente tá botando IA, então a gente quer... Agora a gente subiu de 10 para 25 milhões. O IA deles é um if, else. Uma árvore de decisão. Isso aí. Uma árvore de decisão. É isso aí. A maioria é isso. Esse seria meu centavo. Eu já trabalhei com um time de inovação, a gente fazia pesquisa e desenvolvimento. P&D, né? P&D. E aí a gente falou, cara, isso lá em 2018, eu falei, eu quero trabalhar com IA. Então vou montar e montamos um time. Pessoal, eu também quero, então começamos a fazer pesquisa. E na época se falava muito algoritmo de recomendação e machine learning. É difícil pra caramba. É caro pra caramba. Não é assim algo... O que era mais difícil era conhecimento. Como é que você busca conhecimento? Tudo em inglês. Então tudo ainda era muito jovem. Entendo que de lá pra cá, sim, muito conteúdo vai sendo disponibilizado. Mas eu acho que tem muita espuma nessas startups de IA, sabe? Isso. É gente que tá falando assim, agora eu uso o ChatGPT, eu uso o DALL-E, eu uso não sei o que. Eu tenho uma startup agora com o IA. Sabe? Porque não é tão simples assim. Ontem eu vi... A OpenAI, ela gasta em torno de $700 mil dia para manter a infraestrutura. Tava pronto para falar isso aí, $700 mil dia. Cara, é muita grana. Mas quem não conhece o mundo de IA, fica, nossa, mas isso só tende a aumentar. Isso. Quem não conhece, isso só tende a aumentar. Por quê? Porque é sobre processamento, é sobre quantidade de dados. Então, a qualidade, a curacidade que a gente fala, né? A curacidade do resultado da IA... Está baseado em processamento e quantidade de dados, que se você gera os algoritmos para ele aprender. Então, assim, tanto que a OpenAI lançou com algoritmo com dados até 2021, porque só o tanto de dados que já tem em 2022 já seria quase quebraria a empresa, porque muito dado.
E para você pôr para treinar, eu lembro que a gente fez um algoritmo, a gente não conseguia treinar ele no notebook. Aí eu falei, e agora? O notebook ficava ligado a noite toda. Explodindo. E esquentava. Aí chegou uma vez que ele chegou a desligar porque esquentou, porque não deixamos o ar-condicionado ligado. Aí a gente foi descobrir. Cara. E aí, essas coisas que não estavam escrito lá, né? Sim. Aí falou, cara, como é que eu vou fazer? Aí nós alugamos placas de vídeo na AWS. Para poder fazer o processamento. Para poder fazer o processamento. E a gente falava, processava lá, fazia todo o processamento, o treinamento do algoritmo na AWS. Deixava lá, ficava 6 horas na AWS, desligava, aí depois a gente só testava o algoritmo no notebook e fazia pequenos ajustes ali, né? Mas só todo o modelo de treinamento era só feito Só feito lá na nuvem. Na nuvem. E assim, a gente pagava... Pagando meu salário, hein? Tava ajudando a pagar. Rafa aí, ó. Tava ajudando a pagar. E assim, ó, e a gente programava, cara, vai rodar 6 horas só. Deu o que deu. Desliga depois, né? E isso por quê? Porque a gente ainda queria limitar a quantidade de interações. Interações é quantas vezes você vai ficar rodando. Tipo assim, eu testo isso aqui, testo. Você vai fazer como se fosse fazer 6 testes. A gente limitava 3. Porque a quantidade de dados de processamento e cálculo que ele tinha que fazer, senão ele não tinha resposta. Ele demorava para dar um prompt de resposta. Então você fala, cara, vou limitar a quantidade de interações. Quanto mais interações você coloca, mais refinado fica, mais custoso fica, mais dados você precisa. Então assim, não é tão simples assim alguém falar que eu vou colocar IA. Tá mais barato o recurso? Sim. Tem lá máquinas quânticas rodando que permite ter velocidade? Sim. Tá mais acessível, mas ainda é muito caro. Então, assim, eu sempre desconfio muito quando alguém fala assim, uma startup tá começando, eu falo, eu tenho uma IA. Tu pode até ter um algoritmo, mas não necessariamente você vai ter uma IA. Perfeito. Vai ter um algoritmo ali que você tá programando, tá fazendo vai te ajudar a tomar algumas decisões. Mas colocar IA mesmo, um deep learning, um machine learning, um deep learning, não é para qualquer startup. Essa é uma dica legal para investidores, né? É. Se alguém vir te querer vender isso aí, pergunta mais detalhes, né? Mas como é que tu faz? Como é que tu vai pagar essa proprietário? Conta? E pergunta, como é que tu vai pagar essa conta aí? Certo? Qual é o valor que isso aí tá te gerando? Qual é o retorno realmente que isso vai te dar? Certo? Botei IA, mas por quê? Me dá algum retorno sobre o investimento? Como é que é, né? Eu tô usando um modelo que eu peguei lá, Creative Commons, né? Aberto, né? Vamos dizer assim. Aí você vai ver, não pode usar para um aplicativo remunerado. Daí o cara, não pode pagar. Olha o risco que você tá correndo. Tá, beleza, para fazer uma POC, para validar, ok, mas e agora? Mas eu Quem vai pagar isso aí? Isso vai ser um boom. Eu tenho certeza que nessa Incêndio a gente vai começar a ver mais e mais. Assim. Vai. Um ano vai ser... Mas aí tá o risco. Vai ter que tirar essa espuma, porque ali vai ter muita espuma. E essa é a parte que a tecnologia faz sentido também, né? Não dá pra viver também... Não dá pra ser também esse investidor sem ter uma parte, alguém que entenda um pouco de tecnologia, certo? Que a gente fala. Por isso que se complementa, isso. Certo? Porque, beleza, o cara consegue olhar ali, faz sentido aqui, mas e a tecnologia realmente faz sentido? Tem que se complementar. As coisas conversam, né? Isso, tem que conversar, certo? É lindo aqui, mas e aí? A parte da tecnologia realmente vai dar conta de escalar, certo? Já vi cases aí que recebeu investimento de milhões aí de banco grande e quebrou porque não deu conta de escalar, certo? O app só dava problema. O Luiz falou, né? Ele foi um dos investidores do Isso aí mesmo. Passado. Esse quebrou por falta de tecnologia. O pessoal fala, não, deixa que a tecnologia depois tu resolve. Não é bem assim. Se tu não tem uma pessoa sênior, pessoas capacitadas, a tecnologia pode ser a derrocada do teu produto. Pode e como vai. Como vai, na realidade. Se não investir na tecnologia... ela vai... Cara, isso é um assunto muito... Eu esqueci a palavra que eu queria trazer aqui, mas isso é um assunto muito... meio nublado, assim, porque se tu não é um founder que é de tecnologia, tu sempre vai achar que tu vai contratar o teu primo para desenvolver e vai dar certo. Cara, isso até hoje... A gente tem mais de quase 20 anos... Tem mais de 20 anos de experiência, né, na área. Não vamos falar sobre isso agora. Bastante, desculpa. Hein? A gente tem bastante, gente. E a gente vê muito, cara, assim, não, porque o meu primo fez, porque o meu... Cara... Meu sobrinho. Ele conserta computador. Exato. E assim, certo, vai funcionar, tu vai fazer a tua POC, tu vai fazer o teu MVP. Mas, cara, lá na escala, quando chegar lá em cima na tua escala, vai acontecer o que tu falou agora com essa startup, cara. Ele não vai aguentar. E querendo ou não, é matemática. E realmente cara, assim, ó. Não adianta tu querer fazer 2 mais 2 virar 5. Não vai virar 5. É 4. E é isso. E vê que a gente conversou já. Tem o case nosso, 3 caras muito bons, desenvolvedores. Quebrou por um motivo... Que não é nada disso aí. Não é nada de tecnologia. Nosso app é muito bom.
Agora pega esse outro case aqui. Talvez tinha uns caras muito bons em negócio. Isso. E quebrou pela tecnologia. Tá vendo como tipo, pode quebrar de vários jeitos, mas como ela pode dar certo por vários N jeitos. Não tem uma receita, não certo? Tem isso, não tem Não existe uma receita. Por isso que eu aprendi. Existe uma tese quando tu vai investir, que é o quê? Parâmetros mínimos, para tu olhar aquela empresa, certo? Que é bom seguir, certo? Eu só invisto se ela estiver dando mensalmente 20 mil reais, certo? Estiver recebendo mensalmente. Para daí tu começar a olhar, mas não tem como aplicar uma fórmula mágica assim. Não. Vou botar uma IA. Tem uma IA que analisa startup e já me disse sim ou não. Se tu depender disso aí, pode esquecer. Certo? Então não tem uma fórmula mágica, né? E isso porque por isso que a gente tem um programa de mentoria, né? Não é um programa de mas vocês têm interesse na startup. Não, a gente tem interesse sim na startup, mas ela tem que ser startup boa, né? Não adianta ser qualquer coisa. Então, e a gente vê algumas vezes assim, quando a gente vai conversar, mesmo não sendo na Essendus, nos eventos, né? Eu falo com algumas startups assim, falo, não, e aí? Não quero buscar investimento. Não, mas vamos conversar. Não tô... Se fecha achando que tu tá querendo tomar a empresa dele, né? Sabe? Sanguessuga, né? E eu acho que o pior erro de um empreendedor é ele não conversar sobre o negócio dele. É ele não buscar ajuda. Porque se vocês tivessem saído dessa, por exemplo, o exemplo de vocês, tivesse saído dessa romântico e falar, não, o negócio, nossa, nós vamos ficar unicórnio. Não, mas peraí, será que a gente não tem que conversar com alguém antes, experiente, que possa nos ajudar a ver? Vocês foram buscar a aceleradora, já é um passo. Mas antes, será que não vale talvez fazer um fake investimento aí para ver, será que a gente está no caminho certo? Buscar alguém que possa ajudar. Então, buscar um anjo é principalmente entender se o teu negócio vai dar certo. Não é simplesmente trazer uma grana. É aquele insight, né? Aquele insight que às vezes muda tudo, né? Antecipar o quanto antes essa conversa e falar, cara, talvez vocês tenham que pensar em dinheiro. Perguntar pro Rafael, eu tô com esse problema aqui e tal, técnico e tal. Tu acha que isso aqui, lá no futuro, daqui a 2, 3 anos, se a gente alcançar essa escala, vai dar problema? Isso aqui vai ser que eles falam, one-way door, né? Não, certo? Então, às vezes, é essa parte da mentoria, certo? Que, acho que naquela época, se tivesse alguém mais, um mentor de negócio, poderia ter ajudado a gente, sabe? Tá, vocês não estão pensando em como vocês vão ganhar isso aqui, entendeu? Vocês estão romantizando e etc, sabe? Então, a parte de marketing também, como é que vocês vão anunciar melhor e tal? É isso. Então, a dica pro empreendedor é, cara, o quanto antes, busque ajuda, converse, negocie, entre aspas, né? Não precisa entregar a startup na mão de ninguém, mas não fique naquele romantismo de que é o meu negócio e vai ficar fechado com ele. O que adianta ter 100% de nada? Como diz, é melhor ter o rabo da baleia do que ter uma sardinha, né? No final das contas é isso. E equity, né? É importante trabalhar com equity, dar um percentual da empresa para pessoas que vão agregar a ela, certo? Um CTO muito bom. Se tu não tem isso, traz um CTO muito bom, um cara realmente com experiência. Dá um percentual da empresa tua para ele, certo? Porque lá no final, tu vai ter o rabo da baleia. Ele vai ter uma outra parte da baleia. Em vez de tu parar com uma sardinha na mão porque tu nunca conseguiu. Eu já conversei com startup que tinha necessidade, base tecnológica, e não tinha um CTO. Cara, eu vou dizer que... Falou, cara, não dá. A maioria é assim, tá? Cara, não dá, porque assim, beleza, hoje você anda bem, né? É a história do primo, né? Meu primo fez, tá tudo certo. Mas hoje vai andar bem, mas essa startup que quebrou porque não conseguia escalar, é por causa disso, porque ninguém tá... Tudo bem, você não tem que começar, né? Querer fazer o ótimo, né? Inimigo do bom. Mas você não pode ficar no bom pro resto da vida. Você vai ter que começar a galgar e a jornada é pra buscar o ótimo, né, cara? O empreendedor te vende escala, mas ele não consegue escalar. Exato, tipo, ele não tem tecnologia pra escalar. Ele te vende escala, mas ele na verdade nem sabe como é que se atinge escala na parte tecnológica, certo? Ele sabe como vender. Vender mais ele sabe. Mas e a parte, né, tecnológica? Cara, isso é muito importante. E a gente falar sobre esse assunto, porque... E tu comentou também, legal, cara, dar um percentual pro teu CTO. E, de novo, quando a startup tem um founder que não é CTO, ela precisa encontrar, óbvio, mas pensa numa boa parte dessa porcentagem, porque esse cara vai te salvar no futuro. Cara, e isso é comprovado, algumas startups que aconteceu no passado, o Rafa, inclusive, acabou de puxar uma aqui e comentou. Eu vejo muito assim, não, eu tô procurando um CTO, tô procurando tecnologia, daí quando tu vai ver, tu vai dar 1% pro cara. Não tem problema se o cara aceitar, tá tudo certo. Mas 1% de 1 milhão é uma coisa, 1% de 200 milhões que pode ser vendido é outra. Então, pensa bem no que tu quer com esse CTO do teu lado, saca? Pensa bem assim, porra, se o cara trabalhou contigo domingo a domingo, por isso, dá uma beirada boa pra ele
Porque tem a parte da diluição, né? Conforme os rounds de investimento vão vindo... Esse dilui também. Você vai diluir. Então, aquele 1% dele pode, no final, virar 0,25%. Isso. Certo? E aí ele vê o cara do lado, vai ganhar, tem 20%, ele tem 0,25%. Qual é o ânimo que ele tem, vontade de continuar... Essa é a palavra. Essa é a palavra. Continuar trabalhando, continuar desenvolvendo... E aí é o exemplo... Você é o exemplo. Tipo, pô, eu tô numa startup que me paga 1%, sendo que eu posso ganhar em dólar, trabalhar no Brasil... Qual o sentido disso? Não, o retorno do risco, não né? Faz, cara. O retorno sobre o risco não faz sentido nenhum, não né? Faz, para criar um nome, mas tu não cria um nome trabalhando numa Amazon 5 anos? Exato. Eu criei o meu nome, querendo ou não, certo? Não foi através da minha própria empresa, trabalhando por... são formas diferentes, certo? E é justamente isso aí. Que foi um dos motivos daquele meu outro co-founder ter dito, eu quero parar. Porque ele cansou de ficar naquele grind, ganhando uma mixaria, sendo que ele podia ir pra Berlim ganhar uma grana, entendeu? Em euros, entendeu? Então, é realmente isso. Esse ainda tá melhor, hein? 6 vezes. Isso é boa. E eu no meu negócio ainda nem tô ganhando, mas tudo bem, mas tá assim, lá, gente, tá lá. Não é pra desanimar vocês, mas é pra chocar essa realidade. É pra dizer, cara, ó, é assim. É realmente assim que funciona. O Rafa trouxe a experiência dele aqui, a gente tá falando isso. Então, pra você que pensa, nossa, eu preciso de um CTO, ou ao contrário, eu preciso de um vendedor, também tem esse papo, né? Hoje eu vejo o CTO como uma mosca branca, mas, cara, eu vejo o vendedor também, cara. Muito difícil tu achar um cara lá que é um co-founder vendedor, cara. A maioria são caras de business que trabalham muitos anos numa área e conhecem ali o meio que precisa também ter esse cara. Né? Mas ele não é o cara de venda, ele não é o cara de processo. Aquele cara que te vende a caneta azul, né? Vende a caneta, te vende a caneta na hora, né? É o trio perfeito. Business, vendas e tecnologia. Então, vai montar uma startup? É o ideal, né? A gente tem um ideal, mas tem que ter alguém que conheça do business que vocês estão entrando, conheça de vendas, como vender, porque uma startup sem vender, o grande segredo dela é escalar e vender muito bem, e aqui é uma ciência vender. E, cara, e tecnologia. Principalmente se a tua plataforma depende muito, né? Teu produto depende muito de tecnologia. Hoje eu não tenho, acho que, uma startup que não tenha algo de tecnologia para ajudar a alavancar e escalar o negócio. Então, esse trio aqui não pode faltar. E eu acho que é muito importante também, se for analisar uma startup, é verificar como é que é essa relação entre os fundadores também, né? Porque... Se eu não me engano, o primeiro motivo de uma startup quebrar normalmente é por causa da sociedade, né? A governança. A governança dos fundadores. Então, assim, tentar entender como é que funciona essa dinâmica com eles, como eles lidam, sabe? Às vezes, tomar café com cada um deles, certo? Pra ver se a história bate, parece o good cop, bad cop, né? Mas, sabe? Ver, tipo, fez junto com eles e depois toma um café separado, sabe? Pra ver como é que também é isso. Acho que também é uma coisa muito legal, sabe? Com certeza, não. Aí, sociedade, já aí a gente vai entrar nesse assunto de governança, é muito chocante o que você vê. Às vezes os caras vão fazer, ter uma ideia, sai de um hackathon, né? Que monta lá um time aleatório, bota lá, fala, vamos fazer startup. Pera aí, porque você quer ter sociedade com essas pessoas pessoas pensam mesmo que você, porque... Tu falou... Cara, eu já fiz muita merda. 3... Contar aqui vai 3 podcasts. E tu falou que eram amigos e foram numa jornada e foram abertos um com o outro e falaram, cara, não quero mais, né? Mas e aí? Será que teu sócio hoje ou teu futuro sócio vai ter essa abertura pra vocês conversar e não vai ficar algo ruim ali no meio, porque vamos fazer, não vamos fazer, é vontade de muito. Então tem que ter afinidade, tem que ter principalmente propósitos e valores. Pra mim, se não tiver... meu sócio não tiver o mesmo propósito e valores que eu, não adianta, não vamos conseguir fazer na sociedade. Tem que ter um certo alinhamento, né? Senão... Cara, e é muito louco esse exemplo, porque o teu romantismo, se tivesse no começo, beleza, porque vocês eram amigos, ok, mas é um romantismo de vamos ficar um unicórnio. Mas vamos dar exemplo que, porra, isso deu certo. Quanto é que era, tu lembra a divisão de vocês? Era a divisão... 33. Era a divisão assim, que via. Olha a governança. Começou já. Divisão 33. Só que daí é o seguinte, pelo que eu entendi, tu era o cara que mais dava, porque além de tu investir, tu dava teu tempo. Dava dinheiro e teu tempo. Sim. Então, em teoria, tu tem que ter mais porcentagem deles. Sim. Mas vocês começaram juntos, mas não interessa. Quem vai dar mais o quê? Isso tem que estar claro. Por quê? Porque os outros dois ali, eles estavam recebendo dinheiro da startup, do CNPJ. Então, eles eram colaboradores e também investidores. Eles tinham que ter uma beirada desse investimento. Não dividido entre igual, sacou? Sim, sim. Essa era a parte do amadurecimento que a gente não tinha. Exato, esse é o romantismo, né? O amadurecimento. Exatamente isso. E isso é a governança que precisa ser discutido, cara. E logo no início.
Porque depois, quando chega lá no investimento, no investidor, ele vai falar assim, tá, Rafa, mas e aí? Ah, eu trabalho na Amazon e eu pago hoje os caras. Tá, e quantos caras tem? Ah, é tudo dividido. Porra, mas e aí? Como é que o investidor olha isso? Se tu tá trabalhando, tu tem... Saca? Tipo, é um negócio que tem que ser corrigido nisso, cara. Parece um amadorismo muito grande, né? E, assim, muito, cara. Tu é tão trouxa assim que tu não consegue perceber isso, né? Que tu tá... Mas tu é? O ônus é muito maior do teu lado, né? Exato, mas tu é no início. E cara, a gente encontra muito isso. Falando de governança, assim, a gente encontra muito esse processo. Realmente... Depois disso vem lá na frente, isso é cobrado, né? Isso é cobrado, isso. Aí fica aquela mágoazinha, mas poxa, eu botei dinheiro, tu não botou. Mas eu trabalhei 12 horas, tu trabalhava 6. Mas as regras não estavam claras. Quanto vale só 6 horas? Meu Deus do céu, cara. Daí, esses distratos que dão por quebra de sociedade, muitas vezes é em relação à grana, sabe? Sim. A maioria delas é em relação à grana e equity, cara. É isso. A gente falou aqui eu tenho 1% como CTO. Mas o CEO tá me ligando aqui falando que não tá funcionando o search. Cara, mas eu tenho só 1%. Fala lá com o dev que a gente contratou lá que ele resolve. Tu entendeu? Sim. Não tem um ownership, né? Não tem essa... Não tem. É o skin on the game, mas nem tanto, né? Nem tanto. Isso, cara, isso é muito duro, assim. E a gente recebe ainda. Hoje eu acho que não tanto, porque no programa de mentoria a gente pauta muito isso. Cara, vem muito startup nesse modelo, mas assim, antes dela ir para rodar de investimento, ela tem todas as suas correções que a gente faz. E eu acho que isso é um valor que a gente entrega muito dentro dessa associação de investimento. Eu já ouvi alguns casos de startups que perdem o CTO para uma Amazon, Facebook, ou mesmo uma empresa, assim, porque o CTO não tinha quantidade suficiente. Eu não sei se era o CTO, mas a Luda Cashin falou isso, né? Ela perdeu o CTO. Perdeu pro Facebook. Tu veio, perder pro Facebook, Pro né? Facebook. A gente até fez uma hashtag pra voltar, mas eu não sei se deu certo. Mas esse assunto, cara, é complicado. Realmente é difícil. E é aquela coisa, hein? Tem que querer empreender, né? Empreender não é 6 meses, não 12 meses. Empreender é uma jornada dura, cara. Não é um passeio no parque, né? Não é um passeio no parque, não. Então... sábado, domingo, trabalhar muito mais do que um emprego normal, né? E que nem vocês falaram, se fosse fazer o modelo B2B que a Spin tinha metido ali, vocês iam trabalhar pelo menos uns 2 a 3 anos para começar a olhar e falar, cara, agora a startup tá gerando dinheiro, a gente consegue tirar alguma coisinha, porque... É duro, cara. É uma jornada e tem que estar claro isso. Quem vai fazer um empreender, ainda mais no Brasil, né? Ainda mais no Brasil, que o regulatório é bem complicado. Empreender não é ganhar dinheiro da noite pro dia, não. É muito suor, sangue, suor e lágrimas, né? Sim. Rafa, o que tu, pro futuro agora que tu olha, cara? Tu vai continuar na Twitch? Quer... Boa. Se profissionalizar mais no investimento? Vamos voltar com a startup? Vamos pagar. O que é? Eu te dou 3 opções aqui, qual tu quer? Percebeu que a gente quer que a startup volta, né? Olha, eu vejo pro futuro assim, por enquanto eu vou me manter ali na Twitch, até porque o momento tá bem difícil, assim, o mercado tá bem complicado. Bastante layoffs, né? Layoffs, inclusive essa semana todos meus amigos da AWS tá falando, começou a receber e-mail. O pessoal ficando inativo no Slack do nada. Aconteceu isso na Twitch há 3 semanas atrás. Bloquearam todos os acessos de todo mundo e começou a pessoa a sair, assim, foi 400. Então, assim, o mercado tá meio complicado nessa parte, né, no mercado americano, né, tá bem, acho que no mundo em geral, né, tá bem complicado. Mas, assim, o que eu olho muito é como eu posso agregar mais outras empresas menores, startups e tal, com esse conhecimento que eu tenho, sabe, com essa bagagem, assim. Então, talvez começar a fazer uma parte de consultoria e tal, sabe, assim, de ajudar startups e tal, e talvez um dia voltar a ter minha própria startup, sabe, empreender, ou mesmo entrar em uma startup como CTO, entendeu? Quantos anos tu tá, desculpa? Eu tô com 30. Jovem. Tô com 30. Bom, mas já tá com bagagem. Jovenzinho. Já tá com bagagem. Guarda dinheiro, faz um colchãozinho ali, cara. Eu acho que ele tá no time perfeito, né, cara? Pra virar CTO numa startup, isso, cara. Eu tô achando Tem experiência, tá numa rede, não é um jovenzinho, mas ainda tem energia, né? Ainda dá pra queimar muito combustível aí, né, cara? Fala inglês fluente. Fala inglês, tem conhecido tem contato nadar, lá. Aí, ó. Cara, isso dá pra voar muito alto aí. Olha. Se você levantar a mão assim, ó, eu quero ser CTO numa startup, eu tenho certeza que vai aparecer, cara. Tu acha que tu procura uma coisa assim nesse sentido, cara? Então, tu enxerga? Eu tenho... Claro, uma startup que faça sentido, né? Que eu veja potencial, né? Não quero entrar em uma coisa que, sei lá, só vende um sonho, né? Eu quero um sonho que faça sentido. Agora você sabe olhar uma startup. É isso aí, justamente. Isso é muito massa. Eu já conversei, inclusive, com startup sobre isso e eu não vi aquele sonho ser de verdade, sabe? Eu não vi que ele era tangível
pro futuro, sabe? Então, assim, eu não vou entrar em qualquer barco, certo? Porque eu sinto que eu tenho muito a agregar com toda essa experiência que eu tenho, sabe? Esses anos de trabalhar em escala de milhões de usuários ao mesmo tempo, etc., que é valioso, certo? E essa parte de ter quebrado uma startup, de ter conhecimento até de investimento, de ajudar em pitch, em falar inglês, se precisar fazer um pitch em inglês, eu faço um pitch em inglês, entendeu? Tenho conexões e etc., mas é pro futuro, assim, né? E continuar investindo, com certeza, né? Continuar no investimento aqui, que eu acho muito legal. Hashtag uma startup pra chamar de minha. Cara, se a gente fizer um patrocínio nesse vídeo, eu acho que vai... Eu quero uma porcentagem disso, tá? Só pra te avisar. Vamos publicar no Instagram, você vai ver, ó. Procura uma startup, temos um CTO. O diretor, me chame no DM. Diretor, tu anota aí, produção, que a gente tem que criar um hashtag da Capivara e o Capivara tem que vir dinheiro pra isso, tá? Se o Sema for contratado como CTO na startup, ele tem que patrocinar aqui. Vai ter que estar lá o logozinho da startup. Cara, que massa, cara. Legal. Mais uma coisa, Rafa, tu acha que tu quer falar mais uma coisa? A gente tá chegando finalmente aí. Dicas, assuntos, quer passar teus contatos sociais? Dica que eu dou pelo menos da minha parte, leia, certo? Leitura é muito importante, assim, pra tu conhecer mais um assunto, se informar, pra realmente tu saber falar mais sobre ele, porque tem muita pessoa que lê um artigo na internet e acha que já entende do assunto, certo? Eu acho que o livro é a melhor forma de tu, pelo menos da minha parte, né? Como eu aprendi a realmente mergulhar naquilo, certo? E fazer as conexões. Ao que essa influência que eu gosto muito, ele indica. Leia o livro dele, sabe? Eu acho que livro, pra mim, ajuda muito, assim. E humildade, né? Ter humildade, né? Na vida, boa, assim. isso aí. Em aprender, como eu falei, aprender, né? Aprender com os outros, saber que, entendeu? Se a tua vida foi difícil, a vida da outra pessoa também foi, entendeu? Então, assim, faz parte, sabe? E, como eu falei, não tem atalhos, né? A vida, tu tem que passar por todas as fases, Então, tu tem que... Porque o pessoal não gosta de jogar videogame, certo? No videogame, tu não pula de um lugar pro outro, né? Não vai pro chefão final, né? Não, tu passa... E até porque se tu fosse, não teria graça. Tu ia morrer. Né? Esse é o legal da vida, tu passar por todas essas fases. Então, assim, se eu tô onde eu tô hoje em dia, é porque eu tenho esses 12 anos de bagagem que eu passei por muita coisa. Tive que, sei lá, pra São Paulo, passar uma semana lá no cliente pra Banner, entendeu? Isso o cara não conta, entendeu? Comendo lá naquela coisa, sabe? A gente não comentou aqui, mas tu teve até um problema de saúde, né? Sim, tive um problema de saúde. Fui diagnosticado com câncer de linfoma, então foi um tratamento de 3 anos. Fiz quimioterapia, radioterapia, fiz transplante de medula. Então, assim, eu terminei faz... Muita resiliência. Muita resiliência. Imagina, cara. E assim, ao mesmo tempo eu não deixei de trabalhar. Entendeu? Eu continuei trabalhando na Amazon normal, remoto, assim, todos os dias, fui inclusive promovido, entendeu? Então, assim, mas eu não sinto pena de mim mesmo e não quero que os outros também me sintam. Eu não fiquei divulgando no Instagram, entendeu? Porque não é assim que eu funciono. Essa não é a vida. A vida não é sentir pena um do outro de coisa. Ou tadinho, né? Tadinho não. Tadinho é outra pessoa. Eu não. Eu faço a minha parte, entendeu? Eu assumi o foco e eu faço o que eu preciso, entendeu? Eu acho que é isso, assim. Cara, deixa de ficar sentindo pena de ti mesmo e foca, entendeu? Eu vim de uma família bem pobre, mas não foi o que me impediu, sabe? Encontrei coisas no caminho, encontrei bloqueio, mas, cara, tu dá a volta, tu acha forma, dá um passo pra trás. Às vezes o pessoal nunca quer dar um passo pra trás. Eu diria que eu dei um passo pra trás na carreira. Eu saí dos Estados Unidos ganhando em dólar e voltei pro Brasil. Trabalhar CLT pela Amazon. Eu perdi de salário 4, 5 vezes. Mas foi um passo pra trás que fazia parte, entendeu? Sim. Tinha que fazer, né, cara? Talvez 2 ou 3 passos pra trás, entendeu? Mas assim... No caso, financeiramente, quase uns 4, 5. Mas assim, eu tive a humildade de fazer isso, sabe? Fiquei 3 anos ali, sabe? Até porque eu tava no meu tratamento e tal. Mas assim, tive a humildade de fazer isso. Agora eu consegui de novo uma oportunidade pra ganhar em dólar. Mas eu acho que é isso na vida. Dar 2, 3 passos pra poder dar 5, entendeu? O pessoal às vezes só quer continuar pra frente. Não é um caminho que só vai. Às vezes tem que voltar um pouco. É aquela montanha russa, né? Então você gosta muito de ler. Fala um livro aí pra galera ler. Olha, pra galera que é de desenvolvimento e tal, com certeza é Clean Code, do Uncle Bob, né? Que pra mim é o que mudou a minha vida como programador, assim. Antes eu era uma pessoa, depois eu virei outra, assim, sabe? E leitura de livro, deixa eu ver. Pra quem quer investir, fala aí. Pra quem investir. Com certeza o que eu acho melhor do Brasil, Nada Easy, do Thales, assim. Eu acho que mostra bem a jornada do empreendedor, sabe? Alguém que saiu lá de Carangola, lá que ele era de Goiás, sabe? Do nada, assim, de Minas Gerais, pra virar um empreendedor referência do Brasil, sabe? O primeiro unicórnio do Brasil. Acho que tem toda aquela jornada. E ele mostra sem... Pô, isso eu não li ainda. Como é que é o nome? Nada Easy. Nada Easy. Easy. Por causa da isso, ele não passa batom em porco, não. Ele realmente mostra a verdade, sabe? Pô, eu vou aquela verdade. Isso, cara, a história de como ele conseguiu os primeiros taxistas pra começar a usar através de pendrive com filme pornográfico é incrível, assim.
sabe? Tá tudo no livro. Então, assim, é aquele livro empolgante que tu lê às vezes 2, 3 dias, porque ele é muito bom. Que massa. É um empreendedor de verdade, sabe? Cara, tu sabe que o Kindle foi uma desgraça na minha vida? Meu, ainda mais a Kindle... Cara, esses americanos são muito espertos. Eles fizeram o Kindle, beleza. Aí depois fizeram um botãozinho chamado Amostra, que daí tu tem uma amostra do filme. Aí comprar com clique. Isso! Aí tem agora o... Cara, eu vou cancelar meu cartão de crédito, porque toda hora eu vou... Cara, eu vou comprar. Daí tu lê, acabou de ler, tu quer outro. É uma desgraça isso, cara. Uma desgraça. Eu fiz isso ontem, eu tava lendo uma amostra também. Meu, esse livro é muito bom, vou comprar. Comprei. Eu já comecei a ler, entendeu? E aí agora eles inventaram, eu não sei se tu já... Deve ter... Mas não sei se tu associou. Tem o Kindle Club lá, não sei como é que é o nome. É uma assinatura, né? Uma assinatura de livro. Que aí tu pega, tem gratuito, entre aspas, né? Tem uma coleção lá, né? É uma coleção, tu paga, acho que, sei lá, 50 p por mês e tu lê quantos livros tu quiser, só que é selecionado. Não é seu, né? Não é seu, você fica com o tempo com ele. Isso, só que não é selecionado, não são todos que estão. Talvez eu vou testar isso aí agora, porque é uma desgraça, cara, esse Kindle aí. E a outra dica que eu dou é ouvir audiobook. Eu gosto muito do Audible, da Amazon. Também é uma forma... Isso eu nunca... É pra ouvir audiobook, livros, assim. Então eu já ouvi o livro do Einstein, 40 horas de livro. Que é um livro gigante, é um calhamaço. Só que daí tu vai ouvindo, é legal. Vou fazer academia, fazer meu cardio lá. Vai ouvindo, no carro. Bota o audiobook. Cara, eu fiz um teste lá, aquele VARC, né? Pra ver como é que você aprende. Se você aprende vendo... lendo... Eu passei pra vocês eu fiz lá. Também, E, lendo, e ouvindo, pra mim, era o pior, cara. Sério? Eu não consigo aprender ouvindo, porque eu não foco. Se eu só tô ouvindo alguma coisa, eu tô mexendo em algo que eu sou muito sinestésico de fazer, né? Então, eu tive que aprender como eu aprenderia ouvindo. Aí, como que eu aprendo ouvindo? Eu tenho que pôr um fone que feche bem, que tire todo muito do ruído, para que a audição que vem do livro ou do podcast, por exemplo, fique concentrada naquilo, que se tiver algum ruído, ou uma TV, ou um cachorro, ou alguém passou, eu já fica disperso. Fico disperso. Então, o que eu faço? Uma coisa só. Eu ouço ou tô fazendo, tipo, no máximo, lavando louça. Se eu começar a andar, já me dispersei. Caraca, que louco. É muito louco. Eu não consigo. Eu fiz o teste e eu gosto de leitura. Por isso que faz sentido, né? Porque eu gosto de ler, enfim. Eu não tenho. Meu primeiro é fazendo. Cara, é muito louco. Eu vejo um tutorial no YouTube, qualquer coisa. Aí eu vi o tutorial, né? Que o cara te mostra como fazer. Sim. Aí embaixo tem assim, se você quer saber mais, eu leio esse artigo. Eu leio o artigo, eu aprendo mais do que eu vi o tutorial. Não, eu vou no tutorial e fico... É muito louco isso, cara. Consegue entrar mais, assim, esse eu processo. acho que também sou um cara muito de livro, assim, também gosto muito de ler. Ler pra mim é onde funciona. Lembrar de passagens de livro, assim, sabe? Aquela passagem que eu tenho muito, acho que uma boa memória visual, assim, pra isso. Então faz o teste lá, é VARC, V-A-R-K. Teste VARC. Vai te ler esses 4 pontos, né? Visual, áudio, read, kinetic, né? Que é sinestésico, né? Que sem mostrar nenhum, né? Nenhum. Não, vai... Descubra. Vai sair um percentual, ele vai dizer assim, que vai sair um percentual. Tem gente que sai, tipo, Rafa fez, tipo, fazendo dele. Majoritariamente fazendo. O Thiago deu multimodal, né? Mas maioria lá lendo. Multimodal. Sempre lendo. Aí, ó. Cara, ó. O nome era bom, né? Sempre lendo era bom, né? A gente falou muito era muito cat, não era? Vou te falar uma coisa. Vou te ser sincero agora, tá? No final aqui. A gente tá falando muito sobre essa startup. Eu acho que a gente vai precisar depois marcar um almoço, um café. Eu posso ajudar a desenhar um modelo de negócio. Pode fazer um café. Eu vou deixar a dica aqui. Se você tiver um cheque de 10 milhões, eu volto, hein? Já 10 milhões. De dólares? Não, pode ser de reais. Tá bom. Menos mal. Fechou. Cara, rede social, quer deixar contato, te ajudar? Quem tá buscando CTO agora é o recado. Sim. Então, rede social, pode me achar no LinkedIn e no Instagram como Rafael Seman. Então, Seman é S-E-M-A 2 N's. E no Twitter também, Rafael Seman. Bem simples. Show. É bom ter o Seman, sempre consigo o username. Nós temos um outro amigo Seman, mas esse é com N só. Mas é parente. Deve ser tudo parente. É o Thiago. O original era pra Thiago ter o original era pra ter 2 N, né? 2E e 2 N's. Só que aí tem gente que todas variantes. É Seaman, o homem que vê. Não, na verdade em alemão acho que é homem do mar. Sídio de mar. Em alemão acho que é homem do marinheiro. mar. Marinheiro, isso aí. Isso aí é uma coisa assim. Os caras que eram marinheiro aí, ó. Talvez ele porque ele foi daqui pra... mas ele foi de avião, né? Não foi de... E esses caras, se tu fosse de barco, ia ser legal. Tiago, qual que é o nome dele em alemão? Como se pronuncia? Eu não sei. Nem vou falar. Ele falou, mas a gente esqueceu. É Zeman. Zeman? Zeman. Mas é fácil esse, então. O outro que era Schembeck, como é que já esqueceu, já. Era Schembeck, uma coisa que era difícil do Luizão lá.
Mas fechou, beleza? Ramadinha, te encontramos aonde? É isso aí. Sidney Ramada, Instagram, LinkedIn, Twitter. Também tenho Twitter, eu gosto muito do Twitter. É Sidney com D mudo, Y no final e Ramada com H. E, já que a gente já comentou da mentoria, né? Mas eu vou deixar aqui no finalzinho de novo o reforço de que acessa lá nosso site, sangels.com.br. Além disso, curte e compartilha aqui nosso conteúdo também, né? Pra dar aquela força. Pro Rafa também buscar uma empresa, uma startup pra chamar dele. E a gente... Ajuda o Rafa ali. E a gente ganha uma porcentagem. E a gente vai ganhar uma porcentagem. Se a gente conseguir levantar o Sempre Lendo. E lá, então, voltando à mentoria, a gente perdeu o rumo aqui. Lá no site descendios.com.br tem um botãozinho lá, solicitar mentoria, cadastra lá. É 0800, na faixa, não tem que pagar nada para qualquer startup, qualquer empreendedor que está em qualquer fase. Você se cadastra lá, solicita mentoria. Uma pessoa vai falar contigo para entender qual que é a tua necessidade e vai com certeza achar dentro dos nossos associados ali, um mentor que possa te ajudar e que poderia ter ajudado a Sempre Lendo, tá vendo? Cadastra lá, acessa lá e cadastra e não deixa essa oportunidade passar não. É isso aí, gente. Vai encontrar o Rafa também, inclusive, como mentor lá, se precisar. O Rafa também ajuda lá nesse modelo de tecnologia, tá, gente? Não esquece também de ir lá no nosso @essangels.com.br no Instagram. A gente não tem Twitter ainda, eu acho que vamos falar depois com a direção. Um TikTok seria legal, a gente pode botar, né? Um TikTok, mas aí tem que fazer a dancinha. Mas o Gustavo é bom nisso. O Gustavo é bom em fazer dancinha. A gente vai. Com certeza não. A gente vai ter um personagem novo. Personagem novo aí. Mas vai lá no @essangels.com.br. A gente aproveita e dá um follow na gente. Vai encontrar conteúdos relacionados a isso que a gente combinou aqui. Vai ter nossos eventos que a gente participa também. Que a gente promove também eventos e parceiros. Então, tu quer saber mais? Cola lá que tu vai achar bastante conteúdo. Beleza? Ramada, obrigado. Rafa, obrigado de novo, mais uma vez. A gente se vê no próximo episódio, gente. Eu sou o @da Silva de Verdade. Valeu, Sebrae.